Hoje eu vou te mostrar como criar um projeto prático usando o Arduino e automatizar a irrigação do seu jardim com o passo a passo e tudo o que você precisa para poder entender e aplicar na prática. Aqui é o Isaac e esse é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos aqui da MakerClass, a plataforma que vai te ensinar a criar projetos funcionais com Arduino, ESP32, eletrônica, robótica e muito mais. Esse projeto faz a automação da irrigação do seu jardim usando um sensor de umidade capacitivo, uma solenoide e o Arduino Uno. É ideal para quem quer começar com Arduino e automação de uma forma simples e prática. Para fazer essa montagem, você vai precisar de um Arduino Uno, um sensor de umidade capacitivo, um relé mecânico, uma solenoide elétrica e alguns fios para fazer as ligações. Você já conhece o sensor de umidade capacitivo? Diferente dos sensores resistivos, ele não tem partes em contato direto com a água. Dessa forma, ele é muito mais durável. Ele detecta a umidade do solo através da variação da capacitância. Ou seja, quando o solo está mais úmido, a capacitância varia e ele percebe e envia um sinal elétrico para o Arduino ou ESP32. Veja que no corpo dele nós temos aqui algumas trilhas no circuito interno que não estão diretamente em contato com água. Elas estão blindadas e protegidas. Esse sensor é ideal para projetos de irrigação automática mais duráveis e eficientes. Para fazer as ligações é bem simples. Nós vamos pegar a solenoide e conectar dois fios, um em cada terminal. Um dos terminais nós vamos ligar em um dos fios de alimentação, que vem direto da tomada. O outro fio da tomada nós vamos ligar no terminal do meio do nosso relé mecânico. E o outro terminal da solenoide nós vamos ligar no terminal de saída do relé mecânico. Dessa forma, o relé mecânico já está conectado com a solenoide que será alimentada através da tomada de 127 volts. A conexão do sensor de umidade é feita através de três fios. Um fio vai no 5 volts, o outro fio vai no GND e o outro fio vai no A0 do Arduino, que é o fio que vai enviar o sinal. Dessa forma, o sensor de umidade já está conectado aqui com o Arduino. E por fim, nós vamos conectar o Arduino ao relé. O relé possui três pinos, os 5 volts, o GND e o sinal digital. O sinal digital do relé está conectado no pino 8 do Arduino. Dessa forma, nós temos o circuito pronto. Agora é só fazermos a programação do código e depois montar no nosso jardim. Agora vamos programar e ver como o código do Arduino funciona. Primeiro, nós temos aqui as definições dos pinos que nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar dois pinos nesse projeto. O pino que vai ler o sinal do sensor, ele é o A0. Então, a gente vai conectar o pino de sinal do sensor no pino A0 do Arduino. E nós também temos o pino que vai enviar o sinal para ativar o relé. Esse pino vai ser o pino número 8. Agora aqui nós vamos definir duas constantes. A constante que vai ser configurada como a umidade seca e outra constante que vai ser configurada como a umidade molhada. Esses dois valores são os valores que nós vamos ajustar depois quando formos fazer o teste do código, sendo que quando o sensor detectar que a umidade está seca, ele vai identificar um valor. Nós vamos definir que quando o valor for 400, significa que a umidade está seca. Quando a umidade estiver molhada, nós vamos considerar que esse valor vai ser 300. Ou seja, quando o valor for 300 ou menor, significa que está molhado. E quando o valor for 400 ou maior, significa que o solo está seco. Aqui no setup, nós vamos definir as configurações dos pinos. Então, nós vamos colocar que o pino do relé é output, como saída, e vamos colocar esse pino como desligado, low, para quando o código iniciar, ele iniciar desligado.
E aqui nós vamos definir a taxa de comunicação do serial begin para quando nós formos conferir esse valor no monitor serial. E aqui no loop nós temos o funcionamento do código. Aqui, primeiramente, nós vamos fazer a leitura do sinal do valor do sensor. Então, nós vamos colocar aqui int valor do sensor, analog read, porque nós estamos lendo um valor analógico. E aqui nós vamos mostrar no serial monitor qual é a umidade lida, qual é o valor que o sensor está lendo. E aqui nós vamos fazer a lógica que vai ligar ou desligar o relé. Então, nós vamos usar aqui a lógica if e vamos colocar assim: se a umidade lida pelo sensor for maior que o valor da umidade seca, significa que o solo está seco. Então, nós vamos ligar o relé. Portanto, digital write relé pin rig significa que nós estamos ligando o relé. Ou seja, se o valor lido pelo sensor for maior que o valor que nós configuramos aqui como a umidade seca, significa que o solo está seco e ele vai ativar o relé. Se não, se o valor lido pelo sensor for menor do que o valor da umidade molhada, significa que o solo está molhado. Então, nós vamos fazer o quê? Digital write relé pin low. Nós vamos desligar o relé. Ou seja, aqui nós temos uma comparação. Se o valor do sensor for maior do que a umidade seca, significa que está seco e ele liga. Se o valor lido pelo sensor for menor do que a umidade molhada, significa que ele está molhado e o relé desliga. Aqui nós finalizamos o loop, damos um intervalo de 1 segundo para repetir isso aqui tudo novamente. E esse aqui é o funcionamento do código. E é com essa lógica que o Arduino interpreta esse código e faz o sistema funcionar. Agora, com o código pronto, é só conectarmos o Arduino ao USB do computador e aqui no Arduino IDE vamos clicar em carregar. Mas antes de continuarmos, eu tenho um recado para você. Se você tem uma ideia de projeto, mas tem dificuldade de executar e não sabe por onde começar, então presta atenção. Entre os dias 21 e 24 de julho, às 19h27, no YouTube, vai acontecer a Maratona Maker Class. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar o método que eu uso para transformar ideias em projetos funcionais. Mesmo que você esteja começando do zero, sem saber nada de eletrônica, robótica, programação ou Arduino e ESP32. Clica no link da biografia ou da descrição e faça sua inscrição. As vagas são limitadas, então aproveite. E aqui nós temos o nosso sistema funcionando. Nós temos aqui o Arduino com o relé. Temos a fonte de alimentação aqui. Temos aqui a nossa planta e a solenoide conectada à torneira. Veja que o sensor está inserido no solo e o solo está úmido, portanto a solenoide está desligada. Caso nós retirarmos aqui o sensor de umidade, nós vamos estar simulando como se o solo tivesse seco. E dessa forma a solenoide vai abrir. Vejam, ela já abriu e está irrigando. Quando eu inserir o sensor novamente, ele vai identificar o solo molhado e vai desativar a solenoide. Vejam o relé atuando. Com esse projeto simples, você já começa a automatizar de verdade, do zero e na prática. Se você gostou desse projeto, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Tem conteúdo novo toda semana para ajudar você a criar seus próprios projetos. Um abraço e até mais!